Minasan, konnichiwa, Muriro desu. Hoje nós vamos entender de uma vez por todas, de forma rápida e prática, a gramática nível JLPT N2, kato omou to, kato omottara. Essa gramática, pessoal, expressa uma mudança repentina ou transição súbita entre dois eventos. O segundo evento, surpreendentemente, ocorre logo após o primeiro, tá? Uma tradução para o português poderia ser interpretada como mal aconteceu ou nem bem aconteceu uma determinada ação, outra ação diferente e surpreendente aconteceu logo em seguida. Veremos alguns exemplos para esclarecer essa explicação, mas antes vamos ver como colocar essa gramática em prática, pessoal. A estrutura dela é muito simples, basta apenas colocar o verbo no passado na forma tá. Nani nani ta ka to omou to. Nani nani shita ka to omou to. É interessante notar, pessoal, que em algumas frases nós temos entre o verbo e o to omou to o uso da letra K. Esse K passa uma ideia de percepção repentina da ação que estava ocorrendo, enquanto sem o K passa um tom mais direto e factual sobre a ação que estava sendo contada, algo menos emocional. Então, sim, existe o uso dessa gramática com o K e sem o K. Você verá com mais frequência o uso com o K. Outra observação importante é que, às vezes, ao invés de kato omou to, você verá kato omottara. O sentido da frase do uso da gramática é exatamente o mesmo, pessoal. O kato omottara é um pouquinho mais usado na linguagem falada, na linguagem do cotidiano, no dia a dia. Vamos analisar alguns exemplos práticos com tradução. Kare wa kaete kita ka to omou to, mata sugu dekakete itta. Mal ele voltou para casa e já saiu novamente. Musuko ga benkyou o hajimeta ka to omottara, terebi de anime o miteiru. Meu filho mal começou a estudar e já está assistindo anime na TV. Aka-chan wa ima naita to omou to, mou waratteiru. Mal o bebê começou a chorar e já está rindo. Hayashi-san wa heia ni haitte kita ka to omou to, mado o zenbu aketa. Hayashi nem bem entrou no quarto e já abriu todas as janelas. Yatto heia ga katazuita ka to omottara, kodomo tachi ga sugu mata chirakashita. Nem bem o quarto foi finalmente arrumado, as crianças já bagunçaram tudo de novo. Atenção, pessoal! É importante destacar que essa gramática não é usada para expressar opiniões pessoais e nem para expressar uma expectativa lógica, tá? É necessário sempre ter esse elemento de surpresa, de mudança de situação. Assim como é também necessário que a segunda ação sempre aconteça imediatamente após a primeira, tá? Essa forma gramatical não é usada entre ações que demoram para acontecer entre uma e outra. Acredito que tudo isso tenha ficado claro nos exemplos anteriormente passados, mas ainda assim gosto de ressaltar esses tópicos com vocês para garantir que estamos todos cientes sobre a forma como essa gramática funciona, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida ou recomendação de algum material para nós lermos e estudarmos juntos aqui no canal, por favor, deixe aí nos comentários, eu leio todos sem falta. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere me pagar um cappuccino fazendo uma doação através dos endereços fixados na descrição. 今日の動画、最後まで見ていただいて、本当にありがとうございました。